Dia, meus queridos amigos, meus queridos confrades do Centro Espírita Maria do Sacramento. É com muito prazer que vamos iniciar mais uma vez esse singelo trabalho na página desse laborioso Centro Espírita. Não é? Não conheço ainda esse centro pessoalmente, mas não vejo a hora das palestras presenciais lá começarem e possivelmente eu ser convidado, né, para estar pessoalmente com todos vocês. Não é? Como foi marcado, combinado, a palestra hoje começará às 9h30 e o tema será Na Luz da Indulgência. Eu desde já agradeço a participação de todos vocês que colaboram comigo do outro lado, com boas vibrações, né? Torcendo para que tudo dê certo. E agradeço também de antemão a equipe do Espírito da Verdade, por que não? Que sempre laboram conosco quando nos propomos a realizar um trabalho com Jesus. Né? Nunca estamos sozinhos e somos sempre bem ajudados por todos os amigos espirituais que comungam conosco do mesmo ideal. Eu realmente conto com a colaboração de todos vocês nesse sentido, né? Falta 1 minuto, né? A palestra vai durar aproximadamente uns 30 minutos. Depois eu farei uma prece final a título de vibrações. E aí a gente pode tomar o nosso copo com água. Quem quiser pode deixar já um copo com água perto do telefone, do celular ou do computador, que com certeza essa água será fluidificada pelos benfeitores espirituais. Será o nosso remédio para alguns possíveis males que porventura tenhamos, né? Então é isso. 1 minuto, a gente fará uma prece pequena para introduzirmos o tema. Já agradeço a todos vocês de coração por estarem comigo nessa manhã maravilhosa de sábado, que possamos vibrar na mesma sintonia. É isso? Então tá. Falta. Já se deu 9h30. Então vamos. Eu convido a todos para cerrarmos levemente os nossos olhos, para que possamos nos conectar com o sagrado. O sagrado que muita gente busca fora, mas que está dentro de cada um de nós. Nós somos o templo sagrado do Espírito de Deus. Por isso, fazendo uma leve introspecção, podemos entrar na presença de Deus, nosso Criador, nosso Pai, nosso Deus de bondade e de poder, para rogar a Ele as suas bênçãos e a permissão que os bons espíritos que trabalham na grande seara do Mestre Jesus estejam conosco, para que possamos realizar essa tarefa a contento, para que possamos atingir algum coração que sofre. E assim teremos alcançado o nosso ideal. Que a Virgem Santíssima esteja conosco, que Jesus permaneça ao nosso lado, e que os benfeitores espirituais nos envolva nas sagradas vibrações de amor. E assim, na certeza de que tudo concorrerá conforme desejamos, pedimos licença ao alto para iniciarmos mais uma palestra da manhã de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Pelas mãos dadivosas de Chico Xavier, o espírito Neio Lúcio narra no livro Ideias e Ilustrações que, na colônia espiritual em que habita, conversava certa feita com alguns companheiros acerca da compaixão e da tolerância que devemos ter
com todos os irmãos. Quando de repente se acerca deles um daqueles instrutores da colônia e narra-lhes com muito entusiasmo e com muita alegria o seguinte fato. Lembro-me de um caso que ocorreu na Idade Média, em uma pequena aldeia que os séculos já transformaram. Havia um grande ferreiro naquela pequena aldeia que era muito intransigente e tratava as pessoas com muito rigor. Ficava inconformado quando algum preso conseguia fugir da cadeia, da penitenciária, da prisão em que se encontrava. Então dizia aos quatro ventos que não havia segurança nas cadeias, que as cadeias deveriam ser mais seguras para que os presos não conseguissem fugir e que a justiça precisava ter mais rigor e tratar aqueles presos com braços de ferro. Um dia se acercou do juiz da cidade com esses mesmos comentários, pedindo autorização do juiz para que ele, enquanto ferreiro, produzisse cadeias mais seguras, elaborasse um sistema prisional de muito maior segurança à prova de fuga, para que os presos não mais conseguissem fugir. E pedia também ao juiz que determinasse mais rigor e crueldade para aqueles presos que se encontravam cumprindo sentenças. O juiz então olhou para ele e disse: meu filho, mas a justiça precisa ser aplicada com amor. Não devemos ser assim tão arrogantes e tão rigorosos com os nossos irmãos em delito. Ah, mas ele não redava o pé da sua ideia, do seu ponto de vista, e de tanto pedir o juiz permitiu para que ele encontrasse então um sistema de segurança melhor para a cadeia do pequeno povoado. Ele então começou a trabalhar nesse projeto e elaborou na pequena aldeia realmente uma prisão de segurança máxima, onde os presos não conseguiam fugir. E ele fazia toda a campanha no entorno de que a justiça fosse mais severa com todos os presos. Ele ficou conhecido nas redondezas e as aldeias vizinhas começaram a contratá-lo para que ele produzisse também aquele mesmo sistema prisional nos outros presídios dos municípios vizinhos. E ele então passou uma grande parte da vida realizando esse trabalho. Logo, ele precisou de uma equipe muito grande para trabalhar em todos os presídios do país, porque ficou muito conhecido. E o sistema que ele desenvolveu prisional era realmente um sistema à prova de fuga, onde os prisioneiros precisavam ficar em grande sofrimento dentro daqueles presídios, incapazes de lograr uma fuga. O tempo passou, ele ficou muito conhecido, entrou na carreira política e era muito intransigente com todos, não perdoava seus adversários políticos, e com isso ele conseguiu angariar muitos inimigos ao longo da carreira política. Certa vez, a título de se defender, ele cometeu um pequeno delito. Um pequeno delito que os adversários logo se aproveitaram daquilo para colocá-lo atrás das grades. Ele então foi preso. A justiça conseguiu o alcançar por conta dos seus inimigos que não deixaram por menos. Ele então, assim que chega na prisão, ele já confabula ali com seus colegas de presídio, de cela, um plano, uma ideia para conseguirem fugir. Mas ao olhar de lado, ele percebeu que se encontrava em uma daquelas celas que ele mesmo havia projetado à prova de fuga. Ou seja, aquilo que ele fez voltou exatamente para ele da mesma forma. Contava esse instrutor da colônia espiritual de Neio Lúcio, que devemos ser mais tolerantes
e agirmos com menos rigor para aqueles que praticam algum delito, até porque todos nós somos imperfeitos. Perfeito aqui na terra somente Jesus o foi. Abaixo de Jesus somos todos imperfeitos e carecemos muitas vezes de misericórdia dos outros. E se precisamos de misericórdia dos outros, precisamos ser misericordiosos para com os outros também. O que é misericórdia? Senão empatia. E como ser empático se eu não consigo me colocar no lugar do outro? E para sermos misericordiosos e agirmos com empatia para com todos, precisamos nos colocar no lugar do outro, para saber aonde dói nos nossos semelhantes. Sem outra prática, de outro jeito não conseguimos ser misericordiosos para com ninguém, Paulo, o grande apóstolo da gentilidade, ele escreve na sua epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 1 em diante: é indesculpável ao homem que se arvora em ser juiz, porque, julgando os outros, ele atrairá para si mesmo aquilo que ele julgou, e acabará fazendo as mesmas coisas que ele condenou nos outros em julgamento. Olha que interessante. É indesculpável o homem que se arvora em ser juiz, em julgar os outros, em condenar, porque ele atrai para si mesmo aquilo que julgou e acabará fazendo as mesmas coisas. Aí eu fico pensando nas pessoas preconceituosas, que são intolerantes para alguns segmentos da nossa sociedade, como os políticos, por exemplo, né? Os homossexuais, os negros, enfim, a classe pobre. Existem pessoas desafortunadas moralmente que têm preconceito com esses nossos irmãos de segmentos diferentes dos nossos. Então, muitas vezes, com esse julgamento e esse preconceito, segundo Paulo, isso é verdade, se formos analisar a vida, isso via de regra sempre nos acontece. Nós vemos que se formos intransigentes para com os políticos, por exemplo, colocando todos numa vala comum e achando que todos são iguais, né? Por exemplo, todo político é ladrão? Não é, claro que não. Claro, existem pessoas boas e más em todos os segmentos da nossa sociedade. Não podemos generalizar nem colocar todos no lugar comum, em hipótese alguma. Então, se eu sou intolerante, preconceituoso com esses irmãos da vida política, eu posso atrair para mim, segundo Paulo, isso é científico, isso é verdade, né? A mesma situação, aquela que eu condeno, eu trazer para a minha própria vida. Por quê? Pode acontecer de algum filho meu, por exemplo, um dia entrar na carreira política. Pode, claro que pode. Ou alguém que eu amo, ou alguém da minha estreita relação. E aí, aquele preconceito e aqueles julgamentos que eu fazia para todos, eu vou continuar fazendo até mesmo para aquele ente querido que entrou na carreira política? Então eu preciso rever meus conceitos, para que o meu preconceito não retorne para mim da mesma intensidade. Então, se eu sou preconceituoso com os homossexuais, e de repente um filho, um neto meu, envereda por esse caminho, eu vou continuar usando do mesmo preconceito para com todos? Tendo aquele ente querido na mesma situação? Então a gente precisa rever e sermos tolerantes para com todos, como Jesus o foi. Nós costumamos dizer na doutrina espírita que Jesus é o modelo. Então devemos olhar para o comportamento de Jesus, como ele agiu, a forma como ele viveu. E é claro que não vamos conseguir, a contento, sermos iguais a Jesus. Mas ele é o modelo. Jesus representa o ideal perfeito. E devemos olhar para esse ideal e nos dispormos a caminhar nessa direção. Claro que vamos cometer falhas, vamos cometer erros, vamos sair do caminho muitas vezes. Mas o objetivo da vida é o exercício. Então precisamos exercitar a maneira como Jesus viveu. Ora, Jesus vivenciou tudo aquilo que ensinou. Ele nos ensinou a sermos indulgentes para com os outros, como ele foi o tempo todo. Jesus contou situações e histórias que envolviam pessoas que sofriam preconceitos na época,
colocando essas pessoas em lugar de destaque nas histórias que contava, quebrando paradigmas. Os samaritanos, por exemplo, sofriam muito preconceitos só porque não oravam no templo de Jerusalém. Jesus quebrou os preconceitos porque os discípulos o encontraram nas terras de Sicar, conversando com uma mulher samaritana. Era samaritana e era mulher, que sofria um preconceito danado naquela época. Então Jesus foi quebrando paradigmas. Foi quebrando todos os paradigmas que existiam. Para ele não existia isso. Ele contou a história do bom samaritano. Olha, na história o bom e o que praticava a caridade era aquele que o povo tinha preconceitos, que sofria maldades na língua dos outros. E ele usou exatamente ele como protagonista da caridade. Jesus, quando contou a parábola do rico e do Lázaro, prestem atenção, meus amados. É a parábola do rico e do Lázaro. O rico, como é a parte ruim da parábola, o homem pecador, Jesus nem dá nome para não ser maledicente. Mas o Lázaro, que é a pessoa boa, que vai ser afortunado depois da passagem, depois do desencarne, Jesus dá o nome Lázaro. Então ele não dá nome ao rico, para que aquele nome não fique estigmatizado. Então Jesus pensava em tudo, veja como ele era indulgente. Então ele praticava a caridade, a verdadeira caridade, como devemos entender, né? Então lá no Grande Sermão da Montanha, quando ele, do capítulo 5 ao 7 de Mateus, por exemplo, ele nos ensina os seus ensinamentos morais em 3 capítulos do Evangelho de Mateus. E lá no capítulo 7, já quase no final, Jesus fala: não julgueis para não seres julgados, porque na medida que medirdes, serás medido. Que interessante, não? Não julgueis para não seres julgados, porque na medida que medirdes, serás medido. Com a mesma medida você será medido. E não olhe o cisco no olho do seu irmão, sem perceber a trave que há no seu. Aí me chama de hipócrita. Hipócrita. Tire primeiro a trave do seu olho. E aí você vai auxiliar a tirar o cisco no olho do seu irmão. Não, mas muitas vezes eu tenho uma trave, né, que é algo muito mais perigoso e muito mais pernicioso na minha vida, mas eu fico julgando as pequenas falhas dos outros, enquanto que eu tenho falhas muito maiores. E não sou indulgente com as imperfeições dos meus irmãos. Então é muito mais fácil ver o defeito dos outros do que ver os meus próprios defeitos. É interessante isso. Uma vez eu entrei no centro espírita aqui do meu bairro, que tinha um grande cartaz, isso há muitos anos atrás, com uma mão apontando. E a frase era: quando você apontar um defeito do seu irmão, veja que tem 3 dedos apontando para você. Então olhe primeiro para você. Porque às vezes aquilo que eu acuso no outro é algo que eu tenho escondido dentro de mim e que eu não tolero. E então eu escondo, como Jung falava, para debaixo do tapete. Eu escondo. E aí, como eu não tolero aquilo em mim e eu escondo para negar a mim mesmo aquilo que eu sou, eu condeno nos outros, eu projeto nos outros. Então eu projeto nos outros aquilo que eu sou. Então o mundo lá fora é um reflexo de mim mesmo. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Então quando eu olhar, eu aprendi desde aquela época, nesse centro que eu frequentei, que eu visitei, que quando eu vejo um defeito nos outros e a gente vê, é normal que vejamos mesmo. Né? Ninguém é cego, a gente observa. Mas que eu seja indulgente, que eu não seja maledicente, que eu não faça propaganda daquilo, e que eu olhe para mim mesmo para tentar descobrir aquilo que eu sou também. A mesma situação que eu vou encontrar dentro de mim, ou até coisas piores. Não é? Então o segredo, meus amados, de nós nos amarmos como irmãos que somos, é olharmos as virtudes que os outros têm. Porque ninguém é só pecado. A Igreja Católica fala que nós somos um povo santo e pecador. Hoje na doutrina espírita eu sei disso, nós somos um misto de sombra e luz. Ninguém é só luz como Jesus o foi ou é. Ninguém é só sombra. Não, de jeito nenhum, nós somos um misto de sombra e luz. Então o segredo do amor ao próximo é você olhar as virtudes dos outros. E não ser indulgente com as minhas imperfeições. Aí eu tenho que olhar para as minhas imperfeições no sentido de combatê-las. E olhar para as virtudes que os outros já desenvolveram, porque assim eu amo.
Porque se eu olhar as maldades e as vicissitudes dos outros, eu não vou conseguir amar. Porque ninguém ama o que não é bom. Esse é o segredo da boa relação. Esse é o segredo do amor. Que possamos, a partir de hoje, principalmente eu, porque a boca mais próxima dos meus ouvidos é a minha, procurar, na medida do possível, exercitar esse tipo de relacionamento, de vivência. Não é? Porque muitas vezes, quando eu olho para o outro e vejo um defeito, eu tenho esse defeito em mim, exacerbado às vezes, mas que eu escondo, eu não tolero em mim, não suporto aquilo. E aí eu projeto para os outros a minha arrogância, a minha intolerância, sendo que lá na verdade eu tenho aquilo dentro de mim que eu preciso trabalhar. Não é? Tem aquela história lá do homem que todos os dias a mulher falava, não é? Olha, a vizinha não sabe lavar roupas, olha o varal de roupas dela. Está totalmente encardida, está totalmente amarelada, ela não consegue embranquecer, branquear as roupas. E todos os dias ela falava mal da vizinha e o homem ficava quieto. Um dia ela se levanta e vai tomar café novamente, olha pela vidraça e fala, olha, ela aprendeu. As roupas delas estão branquinhas. E o marido fala, não, amor, foi eu que acordei mais cedo hoje e limpei nossa vidraça. Era a vidraça dela. Era a vidraça dela que estava cheia de poeira, então ela projetava para as roupas da vizinha a sujeira. A vidraça dela limpa, ela começou a ver as roupas da vizinha limpa. Precisamos limpar as nossas vidraças. Não é? Precisamos limpar as nossas vidraças para podermos ver os nossos irmãos de forma correta. Ou olharmos as virtudes que os nossos irmãos têm. Meus amados, é isso que precisamos fazer. E que possamos fazer o quanto antes. Porque estamos aqui para exercitar, estamos aqui para aprendermos, para evoluirmos. E não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei o que pode me acontecer daqui a pouco, no dia de hoje. É uma incógnita o futuro. Pertence a Deus. Então, eu preciso viver e viver bem o meu presente. Para fazer a coisa certa, para não ser intolerante, para não agir com rigor com ninguém. Para preparar a minha bagagem para a grande transição que uma hora ou outra vai acontecer. É o momento. Eu tinha um amigo que falava que se eu viver bem o meu presente, o meu futuro estará garantido. Olha que frase linda de sabedoria. Se eu viver bem o meu presente, o meu futuro estará garantido. Porque o que é o futuro, se não o momento agora que vai acontecendo, que é uma eternidade que não passa? O momento é uma eternidade que não passa. Devíamos ter isso em mente. Né? Então, Jesus era um ser indulgente, praticava a caridade em toda a sua plenitude. Falávamos para agir assim. Contou alguns casos em que nos reportava a agir dessa forma. E às vezes a gente não olha para aqueles ensinamentos como deveríamos olhar. Kardec pergunta, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, qual é o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Olha só, o sentido da palavra caridade. E a resposta, todos sabem, é indulgência com as imperfeições alheias, benevolência para com todos e perdão das ofensas. Não é só dar esmola, isso é o de menos. Claro que devemos fazê-lo, porque quem está com fome precisa de um pão. Claro, é uma das ramificações da caridade, mas é uma ramificação pequena. Mas é benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esse é o sentido amplo da palavra caridade, como Jesus entendia. E ele foi exatamente dessa forma. E ele nos ensinou isso. Lá em Mateus 18, né, ele nos conta uma parábola do credor incompassivo, né, que devia 100 talentos ao seu senhor. Um dia o senhor quer prestar contas com os seus servos, que os seus servos prestem conta com ele do que lhes deve. E ele trazem à presença dele um que lhe devia 100 talentos. Né? Dá 18 toneladas de ouro. 100 talentos dá 18 toneladas de ouro. É claro que Jesus contou essa parábola para dizer que era impossível, né? Para ilustrar que era impossível aquele servo pagar aquele montante. Era impossível, ele não ia conseguir. Nós temos dívidas para com a divindade que não conseguimos pagar numa existência, por isso que devemos ter tantas existências. Deus é benevolente para conosco.
Então ele devia 100 talentos. E aí se ajoelhou, implorou: perdão, é assim que eu puder eu lhe pago, mas perdoe e seja misericordioso para comigo. E o rei, tocado lá no fundo do coração, teve benevolência com ele e perdoou sua dívida. Ia colocá-lo na prisão até ele pagar, ele e a família, né? Que ele fosse vendido com a família até pagar toda a sua dívida. E ele pediu perdão, misericórdia, e o rei perdoou. Ele então sai dali perdoado e encontra uns conservos, uns servos igual ele, que lhe devia 10 denários, que é 2,8 quilos de ouro. Não é 18 toneladas, é 2,8 quilos de ouro. 10 denários. E aí ele pede para que o conservo lhe pague, o conservo se ajoelha também e pede misericórdia. Assim que eu puder eu pago. Ele então parte para o pescoço do conservo e exige para que ele lhe pague, senão ele lhe coloca na cadeia junto com a família. Os outros conservos, percebendo aquilo, vão falar para o Senhor, para o rei, o que acabaram de presenciar. O rei então lhe chama e fala: ô servo cruel, eu não fui indulgente para com a sua dívida? Você não deveria ser assim com os outros? E não foi. Então agora você vai para a prisão, até você conseguir me pagar tudo. Ou seja, nunca, né? Nunca. Afinal de contas eram 100 talentos. E aí ele não foi perdoado para o rei. Por isso que Jesus fala na oração do Pai Nosso: para eu perdoar os outros, assim como, né, que ele me perdoe na medida que eu perdoo os outros. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Da mesma forma. Ou seja, na oração eu peço para Deus só me perdoar se eu perdoar os outros. E é assim que funciona. É dessa forma que funciona. Outra feita, Jesus foi encontrado, foi levado até ele uma mulher que foi pega em adultério. Engraçado, né? As mulheres sofriam um preconceito tão grande que eram elas que praticavam adultério. O homem não praticava. O homem era isento de tudo isso. E Jesus foi quebrando paradigmas. E ele é o nosso modelo. Precisávamos procurar seguir, na medida do possível, esses ensinamentos sublimes do Mestre. Não é? Aí Jesus pega e fica escrevendo na areia. Não se sabe o que ele escreveu na areia, porque o evangelista não conta. Mas a tradição e os historiadores escrevem, que Jesus escrevia a palavra hipócritas 3 vezes. Eu acredito que quando Jesus fez aquele sermão nas cercanias de Jerusalém, ele falou o tempo todo: ai de ti, escribas e fariseus hipócritas. Porque fazer coisa. Então, Jesus se levanta e eles perguntam, eles querem pegar Jesus em flagrante, porque essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda que a apedrejemo-la. Apedrejemo-la. O que é que o Senhor diz? Né? Se Jesus fala não apedrejem, ele está indo contra a lei de Moisés e ele seria o condenado. Se ele falasse apedrejem, né? Ele não seria condizente com toda aquela lei de amor que ele ensinava. Ele iria revoltar os seus seguidores, não é isso? Então, ele ia ficar mais ou menos num beco sem saída. Mestre, essa mulher foi pega em adultério, o que faremos com ela? A lei de Moisés manda que apedrejemo-la. O que o Senhor diz? Jesus então ergue os olhos e fala assim: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Meu Deus, hein? Que sabedoria divina. Então eles começam a olhar para si mesmos naquele momento e nenhum se encontra sem pecados. Aí na parábola, na letra do Evangelho, conta que eles começaram a jogar as pedras no chão e se retirar. Começando pelos mais velhos. Olha que interessante. Porque os mais velhos certamente tinham mais pecados. Depois pelos mais novos. Foram embora. Porque eles tinham também a dívida com eles mesmos, com a divindade. Eles estavam condenando uma pessoa que eles também tinham pecados. Aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Eles foram embora. Jesus então ergue os olhos e pergunta para a mulher: cadê aqueles que te condenavam? Ela disse: ninguém me condenou, Senhor. Fala: nem eu te condeno. Vá e não peques mais, para que não te suceda o pior. Então sempre Jesus falava essas coisas: a tua fé te curou, vai e não peques mais para que não te suceda o pior.
Ou seja, aprenda com a situação. Você foi perdoado agora, mas não erre mais. Não continue praticando os mesmos erros. Mude, se transforme. Eu também não te condeno, minha filha. Vai embora. Mas não peque mais. Então Jesus nos ensinou muitas coisas. Lá em Lucas, acho que capítulo 6, se não me engano, ele fala: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Olha só. E a gente tem um ditado popular contemporâneo que diz que os olhos são as janelas da alma. Não é? Então, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Porque eu reflito o que eu tenho dentro, o que eu sou. Mas se os meus olhos forem maus, se eu ver maldade nos outros, meu interior deve estar refletindo aquilo. Todo o meu corpo será mau. Vejam Chico Xavier, que é o nosso modelo mais próximo, mais contemporâneo. Se Jesus está tão distante do ponto de vista espiritual, Chico Xavier conviveu conosco. E era muito indulgente. E não via maldades em ninguém. Quando alguém ia falar mal de alguma pessoa para Chico Xavier, ele dizia: não, meu filho, não é bem assim. Ele colocava panos quentes. Mas ele não via os erros dos outros, via. Jesus não via os erros da humanidade, via. Nós não vemos o erro dos outros, vemos. Claro que vemos. Mas devemos ser indulgentes e entender aquilo. Não propagar e procurar ajudar na medida do possível. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz. Ver a gente vê, ninguém é cego. Essa é a grande realidade. Jesus via. Só que ele era indulgente, ele pensava ver, ele procurava ver o outro lado. É assim que devemos agir. Ver a gente vê. Mas quando a gente vê, olhe para dentro da gente. Sejamos indulgentes para com os outros e intransigentes para conosco. Não o contrário. Não o contrário. Senão, vamos ser sempre mal vistos, mal interpretados. Não vamos ser bem-vindos nos núcleos de amigos. Porque somos maledicentes e as pessoas não gostam de pessoas assim. A gente deve mudar a nós mesmos. Se a gente não consegue mudar o mundo, pelo menos mudar a nós mesmos. Não é? Cada um só dá o que tem. Eu só consigo amar minha esposa se eu me amar. Por isso que o auto-amor, a autoestima tem que ser a primazia, tem que começar em nós mesmos. Porque se eu não me amo, como é que eu consigo amar outra pessoa? Então, não tem como. Cada um só dá aquilo que tem. Só tem amor quem dá amor. Só ama quem tem amor dentro dele. Isso é óbvio. Conta-se que um grupo de amigos, um fez aniversário, e um dos amigos, todos eles deram um presente para ele, um dos amigos, para sacaneá-lo, né, para tirar um sarro da cara dele, deu um par de chifres numa caixa. E na hora da festa lá, ele abriu os presentes e tudo. Quando ele abriu a caixa com o par de chifres, aí foi aquela algazarra, todo mundo rindo da cara dele. Ele ficou quieto, ficou tranquilo. Tá bom, pegou o par de chifre, colocou do lado lá. E na semana seguinte era o aniversário daquele brincalhão que mandou o par de chifres. Olha que interessante. Aí todos os amigos já esperavam o retorno, o troco que ele iria dar. Ora, imagine só o que ele vai dar. Se ele receber um par de chifre, ele vai dar alguma coisa muito mais terrível. Vamos aguardar para ver. E no dia da festa lá, todos deram presentes e aquele que havia recebido o par de chifre deu um buquê de flores lindos para o amigo brincalhão. Aí os amigos chegaram nele: peraí, você recebeu um par de chifres a semana passada dele e agora você dá um buquê de flores lindos para ele? E ele respondeu: meus amigos, porque cada um dá o que tem. Cada um só dá o que tem. Não tem outro jeito. Então a gente precisa trabalhar isso dentro de nós. Por isso que o Espiritismo fala-nos tanto da reforma íntima. Né? Indulgência atrai, acalma, reergue, enquanto que o rigor desencoraja, afasta-nos, derruba-nos. Então, meus amados, devemos ser indulgentes para com os outros, indulgentes para com as imperfeições alheias. É o que nos diz a doutrina espírita, é o que nos recomenda Jesus. Porque indulgência é somente um dos tripés da palavra caridade. Então não adianta nada eu sair para fazer campanha Alta de Souza, não adianta nada eu sair para levar marmitas à noite para os moradores de rua,
Não adianta nada eu fazer esse tipo de coisa se dentro de mim mesmo eu não trabalho a minha reforma íntima. Eu não olho os outros com os olhos do amor. Eu não procuro trabalhar o meu olhar para que eles sejam bons, para que o meu corpo seja luz. E é benevolência para com todos. A esmola está inserida nessa palavra, benevolência para com todos. Mas é só uma pequena ramificação. Indulgência com as imperfeições alheias, porque eu tenho as minhas para tratar. Olhem a vidraça suja da mulher. Eu tenho as minhas vidraças, não é só uma vidraça. Eu tenho as minhas vidraças para limpar. Para que os meus olhos fiquem bons. Para que o meu corpo seja luz. Ah, mas isso não é de repente. Bem que eu gostaria, né? Um estalar de dedos e marcar na folhinha e dizer: a partir desse dia é meu aniversário e você é uma pessoa boa. Eu não vou mais brigar com a minha esposa por pequenas coisas. Eu vou ser mais tolerante. Né? Marcar na folhinha lá, 1º de janeiro, a partir desse dia eu vou mudar. Eu vou para a academia, eu vou fazer caminhada. Eu vou ser uma pessoa boa, eu vou ser tolerante. Não adianta, porque a natureza não dá saltos. Eu posso até conseguir por um dia ou 2 ou 3, mas depois a minha natureza vai aparecer novamente. Então eu preciso deixar a minha natureza fluir para eu perceber os defeitos que eu tenho. Eu tenho que deixar acontecer. Na hora que eu for percebendo é a tal da vigiar. Que Jesus falou, vigiar e orar, é vigiar a mim mesmo. Na hora que as minhas imperfeições forem surgindo, eu vou aplicando o que eu chamo de a morte em marcha. Eu vou matando os meus defeitos, o homem velho, para que vá surgindo o homem novo. Mas isso é vivendo, observando-me. Não observando o outro, mas observando-me. Então pode ser, meus amados, que eu não pratique nem 10% do que eu estou falando aqui para vocês. Porque quando eu faço uma palestra, eu já disse isso várias vezes, eu faço para mim. Eu estudo o tema para aplicar na minha vida. Porque eu sou muito imperfeito. Né? É claro que serve, acaba servindo para todos nós que estamos mais ou menos no mesmo patamar, mas eu faço sempre a palestra para mim. Eu já disse, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. E será cobrado daquele que aprendeu mais. Será cobrado daquele que, entre aspas, né, sabe mais. Então eu faço para mim. Eu tenho muitas imperfeições a serem vencidas. Mas é um exercício, a natureza não dá saltos. Então que eu tenha isso como meta. Né? Que eu viva dessa forma. Que eu coloque na minha vida sempre aquela frase que Jó escreveu no seu livro. Quando nascemos, nós chorávamos e todos sorriam. Que vivamos de tal forma que ao morrermos, todos chorem, mas nós sorríamos. Ah, meus amados, que os ventos da felicidade, da prosperidade, sempre assoprem tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da liberdade, da felicidade, sempre brilhe em seu rosto, iluminando seus passos e levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos sempre caiam sobre vocês. E até nos encontrarmos de novo, presencialmente ou virtualmente, que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Então vamos fazer as nossas vibrações em forma de prece, que possamos nos conectar com Deus, com a espiritualidade, com Jesus, que está aqui ao nosso lado, que está ao meu lado, está ao seu lado também. Desejar tudo de bom para o planeta que está passando por turbulência, já está passando, né? Já está terminando, mas o planeta é de provas e expiações. Há muitos choros e ranger de dentes, que a gente possa, depois de termos recebido tanto, nos voltarmos para aqueles que sofrem um pouco mais, que não encontram saída, e pedir a clemência e a misericórdia de Deus para com todos. Então cerremos levemente os nossos olhos e inicialmente agradeçamos a Deus, nosso Criador, nosso Pai, pela vida, né? Por estarmos aqui,
por termos mais uma oportunidade no dia de hoje de mudanças, de melhoramentos na nossa vida espiritual, moral. Agradecemos a Deus a saúde, o trabalho, o teto que nos abriga, o alimento que nos é proporcionado. E vibrar para que todos aqueles que não têm o que temos no momento passem a tê-lo. Que mãos misericordiosas cheguem àqueles que necessitam. E que bons samaritanos possam ajudar de alguma forma. Na certeza de que cada um de nós é um instrumento de Deus aqui na Terra. Vibremos para que os que sofrem sejam beneficiados com a amenização das dores. As enfermidades sejam erradicadas, as dores sejam amenizadas, os familiares e os entes queridos tenham resignação e paciência, porque isso passa. Vibremos para que todos sejam felizes na terra, que os nossos governantes sejam felizes nos seus mandatos, que a terra seja uma terra de paz, que mude logo para um planeta de regeneração, um planeta mais feliz, e que possamos, sobretudo, contribuir para essa mudança no nosso planeta. Vibremos pelos nossos irmãos que desencarnaram, sobretudo aqueles que desencarnaram recentemente, que não se encontraram ainda na pátria verdadeira, na pátria espiritual. Vibremos por eles, para que todos possam arrepender-se de possíveis erros, para que se descortine à frente de todos a luz da felicidade. Senhor, imaginando todos felizes, envolvidos na Tua luz de amor, pedimos licença para encerrarmos os trabalhos da manhã de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Que a paz de Deus reine em cada coração.